Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Eu tô morrendo de saudade de estar toda tarde frente a frente, cara a cara com vocês, no mesmo ambiente, na mesma conexão e aprendendo junto com vocês, tá? Mas espero que tudo isso passe rapidex e logo logo, se Deus quiser, estaremos de volta em nosso ambiente escolar, tá bom? Então hoje nós temos uma aula de história, façam de conta, imaginem aí só que vocês estão frente a frente comigo, olhando nos meus olhos ali naquela sala com o tema do Pequeno Príncipe, tá? No nosso ambiente escolar, no nosso aconchego da escola. Imaginem só exatamente esse momento. Obviamente que durante a explicação aqui no vídeo não terá como vocês tirarem dúvidas. Então vocês vão pegar o livro e além do livro pegar uma folhinha para fazer anotações de possíveis dúvidas, tá bom? Depois, quando terminarem de assistir todo o conteúdo e tiverem notado todas as dúvidas, caso tenham, aí vocês vão lá me perguntar no WhatsApp, tá bom? Podem me perguntar lá no privado, certo? Que eu estarei respondendo cada dúvida de vocês, combinado? Então, para darmos início a esse novo capítulo em partes, porque foi um capítulo já abordado em sala de aula, só que nós abordamos esse assunto justamente naquela primeira semana que os alunos faltaram, porque já existiam rumores do perigo do coronavírus aqui em Pernambuco. Então, muitos alunos faltaram exatamente na semana que eu expliquei esse conteúdo. Para que ninguém saia prejudicado, vou explicar novamente, tá bom? E tenho certeza que todo mundo vai entender, inclusive o pessoal que já estava na sala de aula, principalmente, né, que já viram a base aí do conteúdo, vai relembrar junto comigo e junto com os demais colegas nesse vídeo, tá bom? Se trata do capítulo 3, onde nós vamos entender um pouquinho sobre os primórdios da humanidade. Como de fato surgiram os primeiros homens a habitarem a Terra. Vamos parar para pensar um pouquinho. Hoje nós temos cabeleireiro, hoje nós temos empresas que fabricam roupas, hoje nós temos supermercados que já vendem a carne prontinha para a gente se alimentar, nós temos dentista, nós temos oculista. Agora, tentem voltar lá atrás, volta aí, volta a fita. Imagina comigo como eram as características dos primeiros seres humanos a habitarem o planeta Terra. Sem todos esses recursos que nós temos no dia de hoje, sem cabeleireiro, sem mercado, sem lojas para vender roupa, sem internet, sem nada, nada, a não ser os seus próprios instintos de sobrevivência. Então eram seres totalmente diferentes do que nós somos hoje. Eram seres humanos mais fortes, maiores, cheios de pelos, cabelão grande, já que não tinha cabeleireiro, dentes cariados, tá? Dentes mais fortes, porque eles tinham que muitas vezes se alimentar da mesma forma que um cão se alimenta hoje. Quando não se tinham descoberto o fogo, os primeiros seres humanos acabavam comendo sua carne crua, e era uma delícia, né? Aí você se depara, que nojo, hoje em dia você não come mais uma carne crua, mas os primeiros, seus antepassados lá atrás, costumavam se alimentar de proteína animal crua. Mas espera aí, vamos com calma. Para podermos entender como os primeiros seres humanos acabaram chegando a habitar o planeta Terra, nós temos que saber como de fato o planeta Terra surgiu. É ou não é? E aí nós temos duas teorias que inclusive nós já vimos em sala de aula, que é a teoria do criacionismo, tá? E a teoria da evolução. E existem explicações para essas duas teorias. A teoria criacionista acredita que Deus criou todo o universo, ela está escrita na Bíblia Sagrada. Essa é a teoria do criacionismo. Deus criou a Terra e todos os seres vivos que aqui habitam. A teoria da evolução é uma teoria mais científica, tá? E nós temos dois cientistas aí que tentam explicar esse lado aí da teoria da evolução. Vocês lembram de algum? Nenhum? Quem lembrou aí de Lamarck e Darwin, levanta a mão. Deixa eu ver quem lembrou. Aí não dá para mim saber quem é que levantou a mão. Mas tudo bem, bora lá. Lamarck e Darwin foram os dois caras que tentaram explicar para o mundo como tudo aconteceu, como tudo se formou. Primeiramente, a teoria da evolução afirma que tudo surgiu através de uma grande explosão que ficou conhecida como o Big Bang. É isso mesmo, Big Bang. Tudo explodiu,
através dessa grande explosão, tá, o planeta Terra foi se formando, juntamente com os astros que os cercam hoje em dia, Lua, asteroides, enfim, todo o universo se formou através de uma grande explosão, Big Bang, tá bom? Depois que a Terra estava formada, aí é que entra os estudos de Darwin e Lamarck. Eles foram tentando descobrir realmente como cada ser vivo evoluiu, como cada ser vivo nasceu, como cada ser vivo apareceu aqui na Terra. Então, Lamarck era um jovem cientista estudioso, curioso, cheio de ideias. Ideias verdadeiras e muitas ideias falsas também, mas que ele acreditava que era verdade. Exemplo, ele criou duas teorias para explicar a evolução dos seres vivos na Terra. A lei do uso-desuso, que vocês já escutaram na sala de aula, a gente já aprendeu que quanto mais você usasse uma parte do corpo, mais ela iria crescer. É o caso dos seres humanos que hoje praticam academia. Quanto mais utilizam o músculo, mais ele cresce. E quanto mais você deixasse de utilizar parte do corpo, mais rápido ela ia perder sua função e atrofiar. É o caso das pessoas que têm deficiência ou paralisia. Por elas não conseguirem movimentar aquela parte do corpo, eles vão acabar atrofiando, tá? Então, nessa parte ele estava certo. Mas Lamarck acreditava também que se você começasse cada vez mais utilizar sua voz, você ia conseguir falar mais alto do que um carro de som. Se você utilizasse sua visão diariamente, forçar sua vista, você iria enxergar através das paredes. Você ia ter um superpoder na sua visão. Nessa parte aí, Lamarck estava totalmente errado. A gente sabe que se a gente falar muito, a gente vai ficar rouco. Se forçar muito a vista, a gente vai ficar com problemas visuais. Outra coisa que Lamarck defendia, que eu já falei aqui, é os caracteres adquiridos. A teoria dos caracteres adquiridos. Um casal que malha, tá? O homem é fortão, a mulher é fortona, eles juntos decidem ter um filho. Segundo Lamarck, por eles ser fortes, o filho já ia nascer totalmente bombado. Darwin, que é outro cientista curioso, parou para pensar e viu que Lamarck estava totalmente errado. Em partes estava certo, mas na sua maior parte estava errado. E aí ele rodou o mundo, Darwin rodou o mundo, estudando as espécies, observando o comportamento de cada uma, para tentar elaborar uma teoria que explicasse de uma melhor forma como todos os seres vivos, desde a existência, a primeira existência do ser vivo lá atrás, começaram a evoluir. Então Darwin ele rodou o mundo pesquisando e observando os comportamentos de todas as espécies, inclusive passou aqui no Brasil, e foi aqui que Darwin encontrou sua morte. Ele não morreu aqui, mas aqui ele contraiu a doença de Chagas. Ele foi picado pelo barbeiro e contraiu a doença de Chagas, que o matou 20 anos depois. Tá? E aí, através de seus estudos, ele elaborou uma teoria que é aceita até hoje, conhecida como a teoria da seleção natural. Então, Darwin utilizou a sua observação ao redor do mundo para tentar elaborar sua teoria. E ele explicava mais ou menos o seguinte, eu vou tentar simplificar aqui para vocês. Segundo a teoria de Darwin, a seleção natural, todo ambiente, todo local natural vai escolher quem é o ser vivo mais adaptado para viver ali. O menos adaptado ou mais fraco vai acabar sendo eliminado naturalmente. Vai morrer, vai adoecer, enfim, vai ser eliminado. Teoria da seleção natural. O meio ambiente vai selecionar quem é mais adaptado para viver naquele ambiente. Um exemplo básico é o seguinte. Estão vendo essa parede aqui? Imaginem só que aqui fosse uma geleira. Nós temos aqui vários animais pretos e vários animais brancos. Obviamente, quem é que estará mais adaptado para viver nesse ambiente? Os animais pretos ou os animais brancos? Acertou quem falou os animais brancos. Por quê? Porque eles têm uma condição maior para se camuflarem, para se esconderem. Ou seja, eles são mais adaptados a esse ambiente branco aqui. Imagine uma floresta na qual a cor predominante é o verde. Obviamente, quem é que vai ter mais chance de viver naquele ambiente verde? Os animais que conseguirem se camuflar naquele ambiente verde. Então, segundo Darwin, todo ser vivo que existe hoje é porque ele buscou melhor se adaptar ao ambiente que ele conseguisse se esconder primeiramente dos seus predadores e depois buscar alimento. Então Darwin ele criou uma teoria mais sólida, mais
mais aceita. Inclusive, hoje em dia, a teoria mais aceita para se explicar a evolução dos seres vivos é a seleção natural de Charles Darwin. E é isso que nós vamos também aprender nesse capítulo 3. Então, galerinha, para a conclusão dessa aula, preste atenção. Eu estarei disponibilizando uns links aí abaixo de vídeos no YouTube que vão retratar justamente cada período vivenciado pelos seres humanos. Desde os primeiros seres humanos lá atrás, como eram que eles viviam, como eram seus costumes, tá bom? Até a época, a fase que os seres humanos começaram a desenvolver suas primeiras escritas e se organizarem em sociedades. A ter o costume, obviamente, de plantar, né? Tinha ali o pessoal que era responsável pela colheita, o pessoal que era responsável pela criação dos gados, certo? Então, desde o início até essa época mais completa do ser humano, mais desenvolvida, digamos assim, na qual ele vai passar a ter uma divisão social, uma divisão de tarefas, um Estado que vai organizar, que vai determinar as primeiras regras, que não eram leis ainda, eram regras, que a sociedade teria que obedecer. Vocês vão acompanhar através dos links que eu estarei disponibilizando aí embaixo. Vocês vão acompanhar também a importância da descoberta do fogo para a nossa vida, né? Para a nossa evolução. Vocês vão entender um pouco mais sobre a idade da pedra lascada, a idade da pedra polida, a idade dos metais, certo? Cada fase com sua importância para a evolução do ser humano, para nos tornarmos o que somos hoje. Seres humanos pensantes, inteligentes e em uma fase bem mais desenvolvida do que lá atrás, do que nossos antepassados. Tá bom? Então, abraço. Estarei também descrevendo abaixo dos links as atividades que devem ser respondidas e quero aqui ressaltar que eu estarei disponível durante a tarde para tirar quaisquer dúvidas de vocês. Lembram que no início eu falei que vocês deixassem uma folhinha reserva para fazer anotações de possíveis dúvidas? Pois é, estarei aqui disponível no WhatsApp durante toda a tarde para auxiliar vocês nessas dúvidas e para uma eventual melhor explicação caso vocês permaneçam com as dúvidas ainda, tá? Um abraço, um beijo aí para cada um e boa aula!